Então, boa tarde a todos. Meu nome é Ana Júlia Soares Martinez. Eu sou aluno do segundo ano de Educação Física, bacharelado, da Universidade Estadual de Londrina, e sou bolsista do Programa de Educação Tutorial de Educação Física da Universidade Estadual de Londrina, que tem como professor tutor o professor Victor Hugo Alves Okazaki. Então, nessa minha apresentação, eu vou falar sobre Rubik's Cube, um brinquedo matemático. E durante a apresentação eu estarei passando por 4 tópicos principais, que serão, apresentarei a origem e a criação do cubo de Rubik, também um pouco sobre a matemática que tem envolvida no cubo, e também nos últimos 2 tópicos eu estarei falando um pouco sobre o mecanismo do cubo, entendendo as faces, as peças, e como se movimenta, para que no último tópico eu possa mostrar uns métodos de resolver o cubo e apresentar um método que eu considero um dos mais fáceis e um dos mais fáceis para iniciantes também. Então, nesse primeiro tópico, como eu falei, eu vou falar sobre o cubo de Rubik e também um pouco sobre o criador dele. O cubo de Rubik é um objeto que é considerado um quebra-cabeça tridimensional. Quando se fala do cubo de Rubik, todo mundo não conhece normalmente como cubo de Rubik, conhece ele como cubo mágico. Mas quando a especificação do cubo é 3x3, normalmente tem 6 faces, com cores distintas, normalmente. Azul, vermelho, amarelo, laranja, branco, verde. Podem ter cubos também que têm outras configurações, como alguns desenhos, mas isso é um pouco diferente. O mais comum são esses com cores. E no cubo, ele é composto por 26 mini cubinhos, sendo 9 em cada face. E também ele é preenchido, esses cubinhos, existem 3 tipos de cubos. Eu estarei falando mais sobre eles na parte quando eu vou falar do mecanismo do cubo. E apesar de o cubo mágico, o cubo de Rubik ser bastante conhecido, às vezes as pessoas têm um pouco de medo, receio de como resolver e acham que ele é muito difícil, mas na verdade o objetivo dele é bem simples. É simplesmente embaralhar e desembaralhar. Então o objetivo é considerado bastante simples. Apesar das formas que, para resolver ele, ser um pouco, às vezes, complexo. Então, o criador do cubo de Rubik foi Erno Rubik. Ele é um húngaro que nasceu em Budapeste, lá em 1944, desculpa. E em 1970, ele se tornou arquiteto. 3 anos depois, ele recebeu o título de designer e se tornou um professor de arquitetura. Nas suas aulas, em 1974, foi quando ele criou o cubo de Rubik, o seu cubo. Desculpa. Então, depois que ele se tornou professor, ele dava aula de uma matéria que envolvia alguns conteúdos, como simetria, teoria de grupos, e ele gostava muito de trazer alguns materiais e trazer a prática junto com a teoria. E nas suas aulas ele trazia alguns objetos, papéis, tentava fazer os seus alunos pensarem e praticarem de uma maneira diferente. E nesse caminho que ele resolveu criar o cubo. No primeiro momento, ele criou o cubo esculpindo mesmo à mão. Isso foi, então, lembrando, foi em 1974 que ele criou o cubo. E o primeiro cubo foi de madeira. Ele esculpiu à mão os blocos e a maior dificuldade que ele teve, o maior desafio foi fazer com que o mecanismo funcionasse. Então, os 26 cubos, mini cubinhos, eles precisavam se movimentar de maneira
que não se desmontasse. Então, isso foi um dos maiores desafios que ele encontrou. Depois disso, depois de alguns anos, foi produzido no material de plástico. Isso, depois que foi produzido em plástico, lá em 1980, começou a ser comercializado e teve uma popularidade bastante grande sobre esse brinquedo. Mas apesar... desculpa. E nesse tempo ele conquistou a categoria de brinquedo do ano, lá em 1980. E apesar de o senhor Rubik, ele ter criado o seu cubo para fins de ajudar aos alunos das suas aulas de arquitetura a ter um melhor desempenho e conseguirem aprender matérias como simetria, teoria de grupos, de uma forma diferente. Apesar disso, quando ele disponibilizou o cubo para os seus alunos, não foi tão útil assim nas aulas, porque muitos dos alunos eles não conseguiam resolver, achavam muito difícil. Até o próprio Rubik, ele demorou cerca de 1 mês para conseguir resolver o primeiro cubo. Isso se dá muito porque as teorias que ele está tentando ensinar e que está envolvida no cubo são umas teorias mais complexas assim, de entender. Mas quando juntadas e observadas de maneira sistemática, formando movimentos, eles conseguiram encontrar formas de resolver usando essas teorias. Os matemáticos, principalmente, que estudavam essas teorias. Então, nesse tópico, eu vou falar um pouco sobre esses conteúdos matemáticos, os conteúdos mais gerais, e também uns conceitos aplicados no cubo. Também, no final desse tópico, eu apresentarei o que é esse número de Deus que eu coloquei nessa parte, nesse tópico. Então, a teoria matemática no cubo, a principal existem duas principais. A teoria de grupos, que é um ramo da matemática que estuda as estruturas algébricas chamadas de grupos e a linguagem adequada para a descrição das simetrias. Então, esses dois conceitos, grupos e simetrias, juntos, eles conseguiram observar formas de resolver o cubo. E o que é um grupo? Um grupo, a definição de grupo são estruturas algébricas formadas por conjuntos de números, objetos não vazios. E o conceito de grupo é muito utilizado na matemática na ideia da simetria. Então, o grupo e a simetria meio que andam juntos. E quando se fala da simetria, pode ser definida da forma de quando, por exemplo, alguns ou todos os pontos de uma figura podem mudar de posição, mas a figura, como um todo, se mantém inalterada. Isso é mais fácil de se observar numa figura bidimensional, um quadrado. Pensa-se que tem 4 pontos nos vértices. Quando girado, esses pontos vão se mover de posição, mas, mesmo eles se movendo, ainda é possível dizer que é um quadrado. Ele não se altera o formato dele. Então, a simetria estuda um pouco isso. No cubo mágico, essas duas teorias, os dois conteúdos que estão dentro da teoria de grupos, é fundamental para desenvolver os movimentos gerais para chegar numa solução. Um outro principal conteúdo, teoria matemático usado no cubo é a permutação. A definição de permutação é um arranjo
de um conjunto de objetos encontrando as posições possíveis de uma ordem. Então, é observar um objeto, um número, uma sequência de números, por exemplo, nesse exemplo que eu trouxe, que é mais usual até nas aulas de matemática mesmo, um conjunto com 3 números, por exemplo, 1, 2 e 3, e a partir desses 3 números, para encontrar as possíveis posições desse conjunto, precisa-se fazer a multiplicação. Fazendo a multiplicação desse conjunto, exemplo, de 3 objetos, 3 números, daria 6. É fácil num conjunto que apenas tem 3 números. Esse conjunto é considerado um conjunto pequeno. Mas quando se trata de conjuntos maiores, no caso, imagina fazer uma permutação com 26 e encontrar todas as possibilidades. E com os matemáticos, eles conseguiram encontrar isso. E eles utilizaram o conteúdo de permutação para encontrar os conjuntos possíveis e os movimentos possíveis de movimentos para resolver o cubo. Então, o cubo de Rubik, ele é principalmente denominado um jogo de permutação, que ele é baseado em movimentações. Então, para voltar o quebra-cabeça na forma original, é preciso fazer uma sequência de movimentos. Com a permutação, com o conteúdo de permutação, eles conseguiram encontrar o total de números e de combinações para o cubo mágico, o cubo de Rubik. Chegaram ao número de 43 quintilhões de combinações. É considerado quase impossível encontrar, saber todas as possíveis ordens, porque para realizar cada uma por segundo, cada uma das combinações por segundo, necessitaria cerca de 13,7 trilhões de séculos para conseguir realizar todas as permutações e movimentos e ordens que existem no cubo. Mas, apesar disso, matemáticos, os próprios cubistas, as pessoas que praticam o cubo mágico, eles encontraram formas de juntar os movimentos de uma forma mais geral e encontrar movimentos gerais que teriam padrões para todas as permutações, todos os movimentos. Então, essas formas mais gerais, eles criaram os chamados macros, que são sequências grandes de movimentos ordenadas, que usando esses macros, que são as sequências, os movimentos, os algoritmos, eles chegarão à resolução do cubo. Então, usando esses conteúdos de permutação, simetria de grupos, teoria de grupos, eles conseguiram encontrar os macros e também o número total de permutações do cubo, que ajudou muito para criar métodos de resolver. Outra coisa que também ajudou bastante para ser criado métodos e formas de resolver foi encontrar o número de Deus. O número de Deus seria o número mais baixo de tentativas possíveis para encontrar a solução do cubo. Esse seria o número mais baixo de movimentos para resolver o cubo. E esse número tem esse nome porque os cubistas, os matemáticos que estavam estudando, achavam que só saberia desse número, só iam conhecer esse número somente divindades, porque seria quase impossível. Mas depois de alguns anos de estudo e de prática, eles foram descobrindo e diminuindo as
os movimentos, as quantidades de movimentos. Então, já em 1980, na década de 80, eles conseguiam resolver o cubo em 52 movimentos, e foi diminuindo, 41, depois 2005 foi para 28 movimentos, 2007, 26, 2008, 22, até chegar em 2010, que eles conseguiram resolver o cubo com 20 movimentos. E depois que eles conseguiram resolver com 20 movimentos, eles resolveram provar que esse era realmente o menor número de movimentos para resolver o cubo. Então, com a ajuda do Google, da tecnologia do Google, eles fizeram cálculos e observaram que a probabilidade de ter um número menor de movimentos que 20 era quase zero. Então, eles assumiram que o número de Deus era apenas 20 movimentos para resolver o cubo. Isso ajudou bastante para começar a resolver e criar métodos mais fáceis e mais rápidos para resolver o cubo. Então, depois de eu apresentar um pouco sobre o cubo, o criador, também um pouco da matemática envolvida, um pouco da matemática, né? Porque conteúdos complexos, mas eu tentei abordar apenas o que o cubo precisa dessas teorias. Então, nesse tópico, eu quero apresentar um pouco sobre o mecanismo do cubo. Então, as faces, também a diferença das peças e também a variação do cubo tradicional, que é o 3x3. As faces do cubo 3x3, que eu estou falando no momento, são 6 faces, como eu já havia mencionado. E nessas faces, elas normalmente são nomeadas pelo o nome da face. Então, no método, vão ter movimentos e eles vão utilizar normalmente a abreviação da palavra. Por exemplo, a face direita, eles podem utilizar a letra D, a face de trás, atrás, a letra A face de cima, C, a face da esquerda, E, a face da frente, F, e a face de baixo, B. Mas também é possível, nos métodos, eles utilizarem esses nomes em inglês. Então, é importante se atentar que, às vezes, podem ter, nos métodos, os nomes em inglês. E as faces são movimentadas de duas formas. No sentido horário ou no sentido anti-horário. E é também muito importante se salientar que a face é sempre da forma que você está segurando o cubo. Então, por exemplo, se eu estiver segurando o cubo com a face amarela na minha frente, a face amarela será a minha face da frente, a minha face frontal. É importante isso na hora de resolver o cubo e utilizar os métodos, porque no início é mais complicado quando não se sabe disso. Agora, falando sobre as peças do cubo, existem 3 peças, como eu já havia comentado. A peça do centro, que é considerada até a peça mais importante do cubo, porque ela é uma peça imóvel, então ela que dá a característica daquela face. Por exemplo, se tiver um centro com a cor branca, a face toda vai ser branca. Isso é importante para os cubos que tem um centro, né? No caso do 3x3. Em outros cubos que eu vou apresentar das variações, muda um pouco, então o método também muda de resolver. Também há um outro tipo de peça, que são as peças de meio de arestas,
Essas peças, elas são 12 peças no cubo de 3x3 e elas têm 2 cores. E, por fim, para falar das peças, tem a última peça, que é as peças de quina, que são cerca de 8 peças no cubo de 3x3, e essas peças têm 3 cores. É importante também a parte das peças, que caso o seu cubo venha cair, desmontar, ou você desmonte de propósito para lubrificar, é importante, na hora de remontar, colocar as peças nos locais adequados, nos locais certos. Porque caso coloque nos locais errados, nas posições erradas, esse cubo ele pode virar insolucionável. Então, isso é um ponto importante. E na hora de resolver nos métodos, normalmente, como eu falei, pode estar nas palavras, utilizar as palavras em português, mas é muito mais provável ter os métodos e os movimentos com a abreviação da palavra em inglês. Então, por exemplo, um movimento na face direita, no sentido horário, normalmente se utiliza a letra R de right, e no sentido anti-horário, a letra R com apóstrofe. A única coisa que muda é, no sentido anti-horário, que eles colocam um apóstrofe do lado da letra. Isso acontece nas outras faces também. Face esquerda, sentido horário L, de left, e sentido anti-horário L com apóstrofe. Na face superior, face de cima, sentido horário U, ou sentido anti-horário U com apóstrofe. E na face inferior, sentido horário D, de down, e sentido anti-horário de D com apóstrofe. Da mesma forma, a face frontal, sentido horário F de front, e sentido anti-horário F com apóstrofe. Da mesma forma também, o sentido, a face de trás, a traseira, sentido horário B de back, e sentido anti-horário B com apóstrofe. Isso é importante, então, para quando a gente for ver as formas de resolver e o método que eu vou mostrar para vocês. Então, até esse momento, eu venho falando do cubo 3x3, que é o mais comum. E existem outros tipos, como, por exemplo, o de 2x2, o de 4x4, 5x5, assim por diante. Acredito que vai até uns de 12x12, tem de 12x12. E esses cubos, eles não têm centro. Não tem uma peça central que fixa as outras peças. Então, a forma de resolver é um pouco diferente. Eles têm métodos específicos para resolver. E tem outros que são com os formatos mais diferentes. Por exemplo, este aqui da esquerda, estes são em pirâmide, que tem o nome de piramins. Uns que não tem centro nenhum, são 3x3, mas sem centro. Também tem eu esqueci o nome, mas acho que é Dodamix, que são outras figuras geométricas. Então, por fim, nesse último tópico, eu pretendo mostrar alguns dos métodos e também explicar mais detalhadamente um método que eu considero mais fácil, então, para iniciantes. Então, existem três métodos de resolver o cubo. O método empírico. Esse método, ele é considerado um método de tentativa e erro. E ele é o mais adotado pelas pessoas quando ele já primeiro contato com o cubo mágico, né? A forma de mexer o cubo e tentar resolver.
utilizando tentativa e erro, a própria intuição. Também tem um método estratégico. Ele é utilizado normalmente quando as pessoas não conseguem resolver pelo método empírico, as pessoas vão buscar formas de resolver. Então, esse método ele utiliza conjuntos de macros, de movimentos, de sequências de algoritmos, para que assim chegue gradativamente à solução do cubo. Então, esse método também é mais utilizado pelas pessoas que participam de campeonatos de cubo mágico. E também tem um método algébrico, que consiste em utilizar os cálculos e as teorias de grupos, simetria, de permutação para resolver o cubo. Esse método não é muito utilizado assim na prática. Acho mais as pessoas que querem estudar e criar outras formas de resolver. Então, eles optam por esse método. O método mais utilizado que eu vou falar agora é um método estratégico. Eu trouxe 3 exemplos de métodos estratégicos. O primeiro exemplo, que eu considero bastante fácil e é muito usual assim, para as pessoas que estão começando, é um método básico de SERP. SERP é um brasileiro, Renan SERP, o nome dele, 15 anos. Com 15 anos, ele ganhou ele ganhou o Campeonato Sul-Americano de Cubo Mágico e foi o recordista. Ele criou esse método e ele ensina como que faz. Ele tem um site que explica e ensina as pessoas para resolver o cubo mágico. Então, o método dele é baseado em resolver em camadas e resolver em 8 passos. Então, como eu falei, esse é um método mais fácil, não tem tantos movimentos, não precisa decorar tantos movimentos. Tem um método também de camadas de Sinoto. Sinoto também é um brasileiro, que ele é ex-recordista do Sul-Americano resolvendo cubo mágico com os pés. E ele também tem um site, ele é um matemático, ele tem licenciatura em matemática, e ele tem bacharel em psicologia, e ele ensina também, por meio desse site de vídeos que ele cria, esse método dele e outros conteúdos matemáticos no site dele. Também é um método considerado para iniciantes, ele é um pouco diferente do método de SERP. Ele tem apenas 7 passos, um passo a menos. E ele é bem fácil também, mas eu particularmente prefiro o de SERP. Foi o que eu comecei a aprender a fazer, o cubo mágico. E o último método que eu trouxe foi um método de Jessica Friedrich, que ele é considerado um método mais rápido para resolver o cubo. Apesar de ser mais rápido, ele também é mais difícil, porque ele precisa que a pessoa que vai resolver memorize centenas de sequências, cerca de 119 possíveis movimentos para resolver. Então, ele é considerado um método mais avançado, justamente por isso. Mas, mesmo ele sendo mais avançado, a maioria dos cubistas mais experientes utilizam esse tipo de método em campeonatos, por ser mais rápido mesmo. Como que é esse método? Por cima, né? Essas 119 casos que existem, eles são divididos em 3 partes. A primeira parte é finalizar as 2 primeiras camadas com 41 movimentos. Então, a pessoa tem que memorizar cerca de 41 casos para resolver isso, as 2 camadas de uma vez só. Depois, o terceiro passo
orientar a última camada. Ele tem 57 casos de movimentos. E, por último, permutar a última camada com 21 casos. Então, a pessoa tem que memorizar cerca de 119 fórmulas de aprender aprender a resolver com esse método. Então, eu falei, mesmo ele sendo mais avançado e precisar memorizar essas diversas fórmulas e movimentos, para os cubistas é mais interessante usar esse. E depois que você aprende, é muito mais fácil, é muito mais rápido. Então, as pessoas utilizam mais esse. O que eu vou falar mais agora é sobre o método de SERP, que eu considero um dos mais fáceis. E eu vou explicar passo a passo aqui para vocês, depois estarei apresentando um vídeo resolvendo esse cubo por esse método, né? Então, o primeiro passo é fazer a cruz branca. E tem que ser a cruz branca. Não precisa necessariamente ser a cruz branca. É só escolher duas faces paralelas, uma cor paralela à outra, por exemplo, azul e verde, ou laranja e vermelho, mas precisa ser paralelo. Então, você vai fazer a cruz branca na face com o centro amarelo. E esse passo ele é o mais intuitivo de todo esse método, porque não tem sequências para seguir. A pessoa simplesmente precisa colocar os meios de arestas corretos no centro amarelo, em volta do centro amarelo. Depois de fazer isso, com todos os meios de arestas em volta do centro amarelo, é necessário alinhar a segunda cor dos meios de arestas com a cor respectiva da face que ela está. Então, nesse momento, a pessoa precisa rotacionar a parte superior até que encontre a face onde se iguala a cor, e quando encontrar, faça um movimento na parte frontal, na face frontal, 2 vezes, fazendo um movimento de 180 graus, fazendo com que a cor branca, que estava no centro amarelo, vá para o centro branco, que está na base. Depois de fazer isso em todos os meios de arestas, a pessoa precisa terminar e finalizar a primeira camada, que é a camada branca. Para isso, precisa colocar as quinas, 4 peças, no lugar correto. Então, nesse momento, é observar onde que estão as peças e orientar elas para a posição que você quer. E como faz isso? Utiliza uma sequência de movimentos. Por exemplo, se a peça estiver... Essa peça estiver aqui, na parte da base, você vai realizar o movimento direita, anti-horário, base, anti-horário, direita, horário, base, horário. Isso você vai fazer isso em todas as peças de quina para colocar elas na ordem correta. Depois de fazer isso, tudo, pode ir para o quarto passo e nesse passo já vai estar a primeira camada resolvida. E quando tiver a primeira camada resolvida, você vai colocar essa camada na base e deixar ela quieta e vai somente olhar para a camada 2, que é a camada do meio. E nesse momento, precisa colocar 4 peças de meio de arestas que vão estar, provavelmente, na parte superior
ou podem estar já na posição e você vai ter que fazer o movimento. É o mesmo movimento para os dois casos. Também é importante lembrar que se a peça que você quer orientar, que está aqui na parte superior, você quer orientar para a direita, você vai fazer um movimento, e se você quer orientar para a esquerda, vai fazer outro. Como que é o movimento? Se você for orientar a peça para a direita, você vai fazer superior, sentido horário, direita, sentido horário, superior, sentido anti-horário, direita, sentido anti-horário, superior, sentido anti-horário, frente, sentido anti-horário, superior, sentido horário, frente, sentido horário. E se a peça que estiver aqui na parte superior, você quer orientar para a esquerda, você vai fazer a sequência, uma outra sequência, que é parecida com a da direita, que é superior, sentido anti-horário, esquerda, sentido anti-horário, superior, sentido horário, esquerda, sentido horário, superior, sentido horário, frontal, sentido horário, superior, sentido anti-horário e frontal, sentido anti-horário. Depois de fazer isso em todas as peças de meio de aresta, colocar todas as peças certas no meio de aresta da segunda camada, pode passar para o próximo passo, que é o quinto passo, que é fazer a cruz amarela. Então, na cruz amarela, no centro amarelo. Então, depois de você fazer até o quarto passo, pode estar de 4 formas o seu cubo. Com somente o centro amarelo na face superior, ou dois pontos, dois meios de arestas no local certo, formando um L, igual nesse caso, ou 2 meios de arestas no local certo, formando uma linha, ou pode estar também uma cruz completa e nem precisa fazer a sequência. Já pode ir para o próximo passo. Se o seu cubo tiver algum desses casos, vai realizar o mesmo movimento para todos. A única coisa que vai diferenciar é a quantidade de vezes que você vai fazer. E o movimento é frente, frontal, sentido horário, direita, sentido horário, superior, sentido horário, direita, sentido anti-horário, superior, sentido anti-horário, frontal, sentido anti-horário. Depois de fazer isso, quantas vezes for necessário, até chegar à cruz, você pode ir para o próximo passo. O próximo passo consiste em formar a face amarela completa. Nesse momento, a gente só vai colocar a face amarela na posição correta. Então, podem ter 7 casos possíveis. O cubo pode estar de 7 formas diferentes. E vai ser utilizado o mesmo movimento. Mas o que importa nessa vez é como que você vai estar segurando o cubo. O cubo depende, nesses casos, depende muito como você está segurando o cubo. Mas o movimento é o mesmo. O movimento é direita, sentido horário, superior, sentido horário, depois direita, sentido anti-horário, superior, sentido horário, direita, sentido horário, superior, 2 voltas, como se fosse 180 graus, e depois direita, sentido horário. Depois de fazer isso, quantas vezes for preciso para que a sua face amarela esteja totalmente correta, você pode passar para o próximo passo, que é o 7º passo, que é colocar as quinas da última camada. Então, vai colocar nesse passo 4 quinas na última camada. Depois do passo 6, pode já ter 2 cores corretas na face, na sua frente, a face frontal. Se tiver 2 cores corretas
na sua face frontal, você vai colocar a sua face frontal como se fosse sua base e depois realizar o movimento. Se não tiver nenhuma das duas cores, se tiverem cores diferentes, você vai fazer a mesma coisa, só que você vai fazer isso 2 vezes. Então, o movimento que terá que ser realizado é direita, sentido horário, depois superior, sentido horário, direito, sentido horário, depois inferior, inferior 2 vezes, direito, sentido anti-horário, superior, sentido horário, direita, sentido horário, depois inferior 2 vezes, e depois direita 2 vezes. Depois de fazer todos esses movimentos, as suas quinas estarão com 2 cores iguais e você pode ordenar para a face correta. Depois disso, provavelmente uma das faces vão estar completamente preenchidas. Se não tiver, não tem problema. Mas se tiver uma face totalmente preenchida, com uma cor só, você vai colocar essa face como se fosse a sua parte de trás e realizar o seguinte movimento. Se você vai analisar, se o meio de aresta da sua face frontal, a cor, estiver na sua direita, você vai realizar o movimento frente 2 vezes, frontal 2 vezes, superior, sentido anti-horário, esquerda, sentido horário, depois direita, sentido horário, frente 2 vezes, esquerda, sentido anti-horário, direita, sentido anti-horário e superior, sentido anti-horário. Depois de fazer isso, se sua face de trás for aquela opção de estar uma cor só, o seu cubo vai estar resolvido. E na parte se na parte da esquerda, se a sua cor estiver na esquerda, você vai fazer o movimento só que ao contrário. Seria frente 2 vezes, superior sentido horário, esquerda sentido horário, direita sentido horário, superior frontal 2 vezes, esquerda sentido anti-horário, direita sentido anti-horário e superior horário. Depois de fazer isso, o seu cubo vai estar solucionado. Então, eu trouxe esse vídeo utilizando um aplicativo chamado Magic Cube. Ele é um pouco mais difícil porque quando você mexe com o cubo real é muito mais rápido. No aplicativo é mais complicado, você tem que ficar movimentando ele. Mas nesse aplicativo eu utilizei esse método para resolver. Então, vou apresentar aqui. Aqui eu já estava no passo 2. Agora eu estava fazendo o passo 3 de colocar as quinas na primeira camada ainda. Agora, fazer a segunda camada.
Daí a segunda camada estava pronta, agora fazer a cruz amarela. Por fim, colocar a face amarela toda preenchida. E resolveu. Então, essa foi minha apresentação. Muito obrigada por ter assistido. Espero que tenham conseguido entender pelo menos um pouco. Eu quero agradecer, então, principalmente o PET, a Universidade Estadual de Londrina, o Ministério da Educação e o FNDE, e a todos vocês por terem assistido. Muito obrigada.